Olá, pessoal. Estamos aqui de novo reunidos, eu, Carlos Sena, e meu colega aqui, Carlos Henrique, e hoje para receber aqui a visita do Ricardo Calheiros, empresário, né, sócio da TwoSolve, uma empresa inovadora que trabalha com a internet das coisas. Hoje nós vamos entender um pouco melhor o que é a internet das coisas e como ela se insere num contexto da indústria 4.0. Ricardo, fale pra gente aí um pouco quem é Ricardo, o que é a TwoSolve e o que é a internet das coisas. Agradeço demais, Carlos e Carlos, pela oportunidade, né? Obrigado mesmo. É sempre bom falar de tecnologia, né? Que isso envolve sempre pessoas, então para a gente é muito importante. Bom, como apresentado, meu nome é Ricardo Calheiros, faço parte da TwoSolve desde a fundação, trabalho com instrumentação industrial e automação desde 93, né? Vim trabalhar no Espírito Santo em 2002, na obra da então Aracruz Celulose. Em 2003 tive uma oportunidade de ter uma pergunta de uma grande operadora de produção de petróleo, que me levou a tirar uma dúvida com uma universidade, com a UFES, né, com o Departamento de Engenharia Mecânica. Isso me aproximou do meio científico e o conhecimento que nós produzimos juntos acabou me conectando muito com o meio científico cada vez mais e com o desenvolvimento de tecnologia. Então, Ricardo, você é um capixaba de coração, né? Eu queria que você contasse um pouquinho mais como é que você começou a trabalhar com tecnologia, com internet das coisas, como é que funciona, quais foram os seus primeiros clientes e conta um pouquinho do início da sua trajetória. É bem colocado, eu sou um capixaba de coração, escolhi o Espírito Santo para viver. A conexão com a tecnologia veio a partir desse relacionamento com o meio científico, né? De ver primeiro o conhecimento, né? O entendimento mais claro sobre como funcionavam certas tecnologias que eu lidava como um técnico em instrumentação industrial, e quando eu passei a ver o processo de prototipagem, né, de dispositivos para pesquisa, né, eu comecei a ver o poder da eletrônica e do software e vi que dava para criar tecnologia aplicada ao mercado, mesmo com toda a disponibilidade que já existia na época, né? Nós começamos a empresa nasceu com serviços em 2009 e prototipando para pesquisadores e atendendo a indústria com serviços, e passou a desenvolver tecnologia para mercado em 2017. Já depois de muito aprendizado, né, sobre processos, sobre fenômenos de escoamento de fluidos e de poder da tecnologia eletrônica e do software. Bacana, Ricardo. A TwoSolve trabalha com basicamente automação, né? E automação de processos, e vocês atendem aí clientes do setor de petróleo, da agroindústria, da mineração. Conta um pouco pra gente, conta pra gente aí um pouco dessa história aí, a rotina do dia a dia e como é que a TwoSolve ajuda essas empresas a tornarem seus negócios mais eficientes. Nós continuamos trabalhando com suporte à pesquisa, suporte técnico, né, de campo ou de laboratório à pesquisa, continuamos com calibrações atendendo a indústria, mas sim nessa parte de automação e sensoriamento, automação e telemetria. Pensando em tecnologia, é o que mais fazemos hoje. Nosso primeiro dispositivo foi um controlador, um híbrido de controlador lógico programável, né? Depois a gente pode explicar um pouco mais o que é isso, e de computador industrial. Então foi um equipamento dedicado à automação de poços de petróleo onshore, ou seja, poços terrestres, em campos terrestres. Então, pensando já na resposta que esse equipamento deu para o setor, né, que é um setor gigante no Brasil, foi de integrar numa tecnologia simples de usar, né, fácil de instalar, fácil de manter, de ter acesso remoto, a você integrar monitoramento, por exemplo, do nível de um tanque, né, que vai ordenar para que o motorista busque o petróleo naquele poço isolado, né, ao monitoramento por imagem daquele ambiente, para você detectar vandalismo, e do controle automático e do controle forçado remoto. Então, é um equipamento que viabilizou sensoriamento, o controle e a vigilância de ativos. E, por exemplo, o retorno imediato foi a redução da necessidade de ronda presencial. Diariamente um operador tinha que ir naquele poço, né? Tem clientes nossos em Alagoas, alguns dos primeiros, que o operador rodava 100 km por dia. Então nós viabilizamos com que ele vigiasse, monitorasse, controlasse remotamente
para evitar um consumo absurdo de combustível, horas e horas de exposição ao risco, né? E o aumento de disponibilidade do ativo. Então, se ele fosse visitar o campo numa segunda-feira, ele voltasse só na terça, no mesmo horário, e aquele poço tivesse parado 10 minutos depois da saída dele, ele teria ficado quase 24 horas parado, sem produzir petróleo. Isso não se recupera. Uma das coisas que eu acho muito legais da Tio Solve é o seguinte: você não só usa a tecnologia disponível, mas você cria soluções. E eu acho que uma das coisas desafiadoras que você enfrentou é exatamente esse caso aí que você falou dos poços onshore de petróleo, porque você está ali num ambiente inóspito, né? Você está ali num lugar que muitas vezes está coberto de vegetação de árvores, de eucalipto, por exemplo, plantações de eucalipto ali no meio do nada, ou seja, você não tem sinal de internet, você não tem energia ali, então é desafiador você desenvolver sua própria tecnologia para atender esse tipo de cliente. Conta um pouquinho mais ou menos como é que é esse processo aí para atender condições tão especiais e como é que funciona a internet das coisas, né? Como é que você desenvolveu isso? Sim, essa diversidade, né? Essa diversidade de cenários e as adversidades que esses cenários nos impõem, né, elas ficam melhores compreendidas graças à experiência de campo que nós tivemos. Então, entender do campo, entender a dificuldade que é parafusar alguma coisa num poste já ajuda. Então, você pensar nisso ajuda. Quando você coloca, como você bem colocou, telecomunicações, necessidade de telecomunicações, necessidade de energia, a engenharia é o grande barato, é o ponto-chave. É você olhar para aquele cenário inteiro e buscar as capacidades, né, capacidades intelectuais de engenharia para ajudar a gente a projetar a melhor solução. A solução que vai, junto à criatividade, né, que a vivência de campo dá, né, vai prover a melhor solução, a solução que se pague também. Não adianta você montar uma solução que não se pague, ela tem que dar retorno. Né? E fechando com o que é isso no contexto de internet das coisas, assim, tentando simplificar o conceito de internet das coisas, que é de você, na minha cabeça, muito sensoriar, transmitir e transformar aquele dado que você leu em informação útil. No caso, você pegar um sensor desse nível de tanque num poço e mandar um e-mail para o motorista, dizendo para ele, olha, vá amanhã buscar petróleo no poço tal, né, porque você vai voltar com o caminhão cheio. Né? Então, isso é garantir eficiência, evitar a viagem perdida, o que, lógico que a gente vai falar um bocado mais sobre isso, sobre meio ambiente, mas quando você pega só uma estimativa de experiência operacional e diz, olha, esse caminhão tem que ir lá a cada 2 dias. Se esse poço de petróleo parou e o tanque não está cheio, ele vai dar uma viagem, vai voltar com meio tanque. A viagem vai ter sido a mesma. Ele vai ter que voltar outro dia para buscar o tanque inteiro. Então ele vai ter consumido diesel e ter emitido muito CO, CO2 nesse trânsito duplo. Né? Ricardo, eu fico imaginando aqui a cena. Você está falando aí de automação, né? Mas não é uma automação simples de você estar meramente medindo alguma coisa. Existe uma inteligência por trás dessa medição, né? Que, como você colocou aí, não basta você saber que o tanque está no nível tal, tem que haver essa informação, de alguma forma, ela tem que ser tratada, né, para se tornar algo que resulte numa economia do processo, como você colocou aí. Então, eu queria que você... Tem algum caso pitoresco aí, onde o seu cliente tenha ficado surpreso com os resultados obtidos a partir dessa melhor concatenação da informação de telemetria? Tem um caso bem interessante de uma grande indústria global, né, que tem uma operação muito grande no Brasil. Acho que no setor deles é a maior operação brasileira, que eu saiba, onde conhecer uma variável, né, vou dizer aqui o vácuo. Né, vamos pensar aqui num caminhão-tanque que transporta gases em estado líquido. Você tem tipo um copo Stanley, uma garrafa Stanley. Né? Entre um copo e outro, entre a camada interna e a externa, você tem vácuo. E o vácuo não deixa o calor se propagar, né? Ele impede ou compromete essa propagação. Com isso, você mantém aquele produto bem frio lá dentro do tanque. Se ele esquenta, ele vira gás e vaza. Então, a gente consegue, olhando para uma variável de vácuo,
dizer para o mantenedor, olha, está entrando ar nessa camada de isolamento a vácuo. Né? Nós olhamos 3 meses para trás, de dados de 3 meses para trás, e projetamos o comportamento dessa variável para até 45 dias para frente. Poderia ser mais, só que é uma variável muito complexa. O comportamento dela é muito complexo. E a gente diz para ele, ó, você daqui a 45 dias tem 2 caminhões que vão entrar em estado de alerta. Então você programa a manutenção desse caminhão. Quando você programa essa manutenção antes, você pode evitar que esse caminhão faça uma viagem muito longa e com isso perca muito gás ao longo do caminho, né? Ou que ele perca todo o gás, né? Porque o gás pode chegar numa pressão tão alta que ele não vai explodir, o caminhão não vai explodir. Só que você vai vazar tanto que você tem que encostar para evitar até uma impressão ruim, uma imagem ruim para o negócio. Então a gente está conseguindo, a partir de uma variável telemedida, dizer quando um veículo tem que ser manutenido, quando ele tem que ser reparado. Mas aí eu acho o seguinte, primeiro você sabe que a gente está aqui num programa que o foco é muito em transição energética. Okay. E você está me falando de alguns processos que você minimiza, né, a circulação de veículos, caminhões, isso acaba reduzindo o consumo, etc. Mas eu vejo que tem uma grande aplicação de telemetria, de internet das coisas, que a gente pode trabalhar talvez com mais eficiência ainda dos processos, de melhorar, ter uma eficiência energética muito maior. Eu queria que você me citasse algum caso, se você já trabalhou com algum caso que você teve um ganho energético expressivo, ou se você pode pensar numa aplicação nesse sentido. Qual seria, vamos dizer assim, em outras palavras, a economia absoluta que uma empresa já conseguiu adotando a sua solução? Vou entrar em outro caso, mas continuando nesse aqui, só para responder essa pergunta. Quando a gente detecta um possível momento crítico de ineficiência desse caminhão-tanque, se esse produto vaza, em algum momento ele vai ter que levar esse produto para o cliente. Se ele daria 10 viagens para movimentar um determinado volume, ele passa a ter que dar 11. Então, quando a gente diz para ele, não envie esse caminhão, você evita essa perda e você evita que haja uma nova viagem. Então, se um veículo que roda 10 mil quilômetros por mês, se ele estava rodando ali 1.000 a mais, só por conta de reposição de perdas, já tem menos um bocado, várias toneladas de CO, CO2 emitidas. Então, você já está preservando o meio ambiente de alguma forma, além de estar economizando diesel. Então, é o que eu costumo dizer que é o ESG sustentado por ROI. Então, a gente está promovendo um ganho ambiental, ou seja, emitindo menos, tendo menos emissões, né, de combustão de veículo pesado, e está pagando isso com a perda que você deixa de ter de gás. Né? Você pode perguntar, eu posso colocar mais um caso aqui. Não, porque eu estou achando interessante a explicação dele aqui, ô Carlos, que ela está muito alinhada com aquela entrevista do professor José Joaquim aqui sobre descarbonização da economia, onde ele falou que, parafraseando ele aqui, que primeiro a gente tem que fazer o ruim ficar bom. Sim. Né? E eu acho que é isso que o Ricardo faz aí com o sistema dele. Já que não tem jeito de rodar diesel, que rode a diesel, mas pelo menos gaste menos diesel. Gaste menos diesel, de uma forma mais inteligente, né? Não só diesel, mas pneu também, porque eu acho que o dano que o diesel causa ao meio ambiente é bem maior do que um pneu se desgastando no asfalto, mas é um impacto ambiental. E tudo isso que você está falando aí, obviamente, você deve ser um usuário intensivo de inteligência artificial, né? Bastante. A gente também intensificando muito o uso. Não tem como, assim, até teria como não usar isso, mas facilita muito e desde que você tenha competência para avaliar resultados, né? Checar referências e validar o que te entrega. Mas a gente usa bastante, nós usamos conceitos de machine learning, inteligência artificial aplicada. Agora nós estamos começando a embarcar ferramentas de LLM, né? Ou seja, uma interação, por exemplo, com o ChatGPT, com bases de dados para que o nosso cliente possa perguntar, né, qual a melhor programação de manutenção para um determinado ativo a partir dessas variáveis que você já tem. E uma coisa interessante também que eu vejo é o seguinte, a inteligência artificial é muito nova, né? Acabou de surgir agora. E a telemetria é uma forma diferente de você tratar. Por exemplo, quando você está falando do chat GPT, você está falando basicamente de
de uma linguagem que usa uma quantidade enorme de texto. Mas quando você começa a falar de telemetria, você está falando de dados espaciais e a forma como você trata esses dados. Então é outro nível de inteligência, é bem interessante, e também os equipamentos vão se desenvolvendo cada vez mais, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho mais de algum caso específico. Por exemplo, eu sei que a TwoSolve tem alguns equipamentos que vocês mesmos criaram para atender demandas específicas. Fala um pouquinho mais desse processo de criação desse produto, da sua inovação, né? Porque aqui, afinal de contas, aqui no Brasil é raro, né? A gente vê o empreendedor que realmente invente algo e faça alguma coisa diferente. Inventar algo do zero é muito difícil, mas a gente consegue criar conceitos muito diferentes, muito inovadores para muito conceito tradicional, né? E pensando no meio ambiente, eficiência energética, né? Pegando mais um exemplo, nós desenvolvemos um conceito muito interessante de análise de propriedades de água e efluentes industriais. Então, se você tem uma indústria, você capta água de poço artesiano, de rios, do mar, né? Você trata aquela água, recircula em diversos processos, e quanto menos você perde, melhor. Por quê? Quando você perde água, por exemplo, você está usando energia elétrica para bombas circularem aquele fluido no processo, e isso é energia desperdiçada. Se você vaza, sua bomba rodou por parte do tempo para jogar água fora, né? Isso é um desperdício. Então a gente desenvolveu, usando nossa capacidade de desenvolver eletrônica, né? O sensor e o transmissor? Desenvolveu eletrônica para aquisitar dados, para transmitir, para processar, né? E fazer automação. Então nós pegamos essa eletrônica, sensores convencionais, usamos bastante de ciência de dados, bastante de capacidade de programação, né? e de engenharia, matemática, para criar, por exemplo, um sensor que a gente tem uma vida útil absurdamente maior, né? Um sensor eletrônico, nem todos você consegue reparar. Você acaba, se ele tem uma vida útil curta, aquilo vira uma sucata. Pode ser muito reciclada e tal, mas você nunca consegue reciclar completamente. É um sensor específico? Você consegue medir temperatura, nível, por exemplo? Nós, nesse caso, a gente usa sensores de praticamente tudo que você imaginar. Temos aplicações, mas nesse caso específico são sensores de propriedade de água. Condutividade elétrica, pH, turbidez, que é uma particulado, sujeira na água, né? Então a gente usa sensores convencionais integrados às nossas tecnologias, só que a gente desenvolveu um conceito de retrolavagem e de autoverificação, né, que tornam a vida útil desses sensores muito maior do que ela do que o normal, do que o fabricante indica. Se aumenta a vida útil dos sensores. Aumentamos a vida útil. Então, a finalidade básica desse equipamento é monitorar a propriedade do efluente, mas dizer para o processo, para a automação lá do processo, olha, injete X de produto químico para você tratar melhor essa água. Ou não injete, porque você já está numa condição ideal para o processo. Então você já está usando menos produto químico, né, menos processo para tratar essa água, menos energia, né, e ainda está usando para isso um conceito que leva um sensor que vai ser descartável, em vez de durar 9 meses, como indica o fabricante, de durar 2 anos, 2, 3 meses, como a gente tem tido até agora. Sucesso. Então a gente consegue lá reduzir o consumo de água, reduzir o consumo de energia de bombeamento dessa água, porque a gente está olhando para propriedades e para vazamento, a gente também está olhando para vazão, totalização de água circulada, perdida, né? Então está evitando desperdício de água, nesse caso, que quando você tem uma crise hídrica isso piora muito, né? E ainda usando uma tecnologia inovadora que vai evitar o descarte prematuro de um equipamento bacana, de diversos materiais, aço, plástico, circuito eletrônico. Ô, Ricardo, o estado do Espírito Santo ele tem aqui uma indústria, um polo industrial bastante pujante, né? E nos últimos anos a gente tem visto aí um chamamento da Federação da Indústria para o desenvolvimento da indústria 4.0, né? Eu queria ouvir de você aí como é que está o Parque Industrial Capixaba nesse desenvolvimento da indústria 4.0 e o que a TwoSolve está fazendo no mercado capixaba
para corroborar com esse desenvolvimento e algo que seja, vamos dizer assim, que lhe traga satisfação, que lhe traga orgulho. O que você tem aí para nos dizer? Atuar, né? Estar aqui, como eu disse antes, é uma escolha, né? Viver aqui é uma escolha, fazer negócio aqui para a gente é muito, muito gratificante, e quando levar a tecnologia daqui para fora também é muito legal, né? Para fora do estado, e agora a gente está mirando outros países. Eu acho o cenário capixaba muito interessante por conta da diversidade. Você vê, nós não temos uma mineração, uma grande operação de mineração, mas temos uma grande mineradora processando, industrializando a matéria-prima que vem de outros estados, né? A gente tem uma indústria campo de petróleo, siderúrgica, indústria química, papel celulose. Então, assim, a gente tem uma série de... E concentrado num espaço. Concentrado num espaço, num ambiente incrivelmente amigável, né? Ter negócio no Espírito Santo... Todo mundo se conhece, né? Todo mundo se conhece, você tem uma interação muito fluida, né? e lícita, o que é o grande barato, né? Você pode estar num lugar onde você conhece todo mundo, mas as coisas podem funcionar de uma maneira cinzenta. Aqui, não. A gente vê aqui no Espírito Santo uma conduta muito ética de todos os players, um incentivo muito grande, né? Você vê instituições como a Findes, através do Findes Lab, realmente promovendo a inovação, apoiando, né? O associativismo muito forte. Eu nunca fiz parte de movimento de associativismo, faço parte do CDMEC, faço parte da Rede Petro, da Action, né? que reúne as empresas de software, então, assim, ou de tecnologia, na verdade. Então, assim, é um ambiente muito favorável ao negócio, né? E por isso que a gente tem visto o Estado crescer assim. Então, hoje aqui no Estado, a gente tem soluções muito inovadoras sendo desenvolvidas, acho que não tem problema falar nome aqui, alguns nomes, mas dentro da ArcelorMittal, que apoia muito, né? Através das gerências de pesquisa e desenvolvimento e de inovação, e também, lógico, das áreas diretas de produtivas. Você falou vários setores aí, são muitas empresas que a gente pode imaginar. Aí eu fico pensando, a TwoSolve hoje está muito bem posicionada. Você tem o seu know-how, você tem já os seus projetos realizados. Fala para mim o que você está pensando, o que acha que vai acontecer daqui para frente com a TwoSolve, com o nosso estado, o que você projeta, quais são as novidades que estão a vir por aí? Uma ótima pergunta, e o que estamos não só planejando, mas executando para a empresa é muito alinhado com o que o Estado viabiliza, né? de relacionamentos bem interessantes. A TwoSolve, ao longo do tempo, ela, como eu disse, começou com serviços, apoiando pesquisadores, né? Prestando serviço para pesquisadores, prototipando, atendendo a indústria. Num ponto nós vimos que dava para entrar na onda da transformação digital, juntando conhecimentos do meio científico com oportunidades da indústria. Começamos a desenvolver tecnologia e, durante um tempo, de maneira até um tanto, posso dizer tranquilamente, estou falando de mim, afobada, né, ou acelerada, quase de uma maneira perigosa, né, quando você vê a tecnologia acontecendo, você quer fazer tudo ao mesmo tempo. A gente desenvolveu muita solução tecnológica, não só dispositivos. Nós desenvolvemos alguns dispositivos, mas algumas soluções que integram dispositivos, softwares e competências. Então a gente começou a desenvolver soluções tão nichadas, por exemplo, a parte de automação, monitoramento, sensoramento para petróleo. A gente consegue monitorar um poço, né, monitorar um tanque, dar uma ordem de transporte, né, consegue dar uma ordem para um vigilante lá, ver um vandalismo. Então ficou uma solução muito específica para petróleo. Vem para a parte de telemetria, a gente, né, conquistou a confiança de uma grande indústria, como eu falei, esse caso de produção de gases, que viabilizou a conquista de um grande fabricante de caminhões. Então, virou um grupo de tecnologias, de soluções para a telemetria de veículo pesado. Então, a gente tem algumas soluções para meio ambiente, por exemplo, é um grupo de tecnologias para monitoramento de meio ambiente, meteorologia, processo e tal. Nosso movimento agora está estruturando uma operação de venture building. O que é isso? Não é o puro e simples, não desmerecendo, venture capital, que é você investir numa startup. Você ajudar a construir esse negócio. Então, ao longo do tempo, né, desde a rodada de investimento que nós passamos em 2020,
Nosso investidor trouxe muita expertise, muita capacidade de gestão, muito direcionamento, muita maturidade. Então a gente foi fortalecendo nossa estrutura de gestão multidisciplinar dentro da empresa, gestão da inovação, administrativa, financeira, de produção. E hoje o que nós queremos fazer é pegar esse pacote de gestão e falar assim para um pesquisador, por exemplo, que nos encomendou uma tecnologia, uma prototipagem. Cara, você tem interesse em empreender nisso? Cara, em vez de você contratar a gente para só desenvolver isso, para você criar o seu negócio, nós vamos investir no seu negócio. A gente vai entrar com alguma grana, mas vamos entrar com essa capacidade de gestão, que é a parte chata, digamos assim, mas é essencial. Você tem que ter uma gestão forte para ter um negócio forte. Então, nós começamos nesse movimento. Então, nós estamos investindo já em uma empresa de um grande parceiro que trouxe uma ideia e queria transformar em negócio. Nós começamos como um encomendado, né? Ele encomendou uma tecnologia e ao longo da jornada nós nos tornamos sócios. Nós estamos investindo nessa startup. Estamos negociando com outra e estamos estruturando 3 spin-offs da TwoSolve, pegando 3 grupos de soluções da empresa e transformando em negócios CNPJs separados para que sejam acelerados pela essa estrutura de aceleração que nós captamos investimento agora. Você mencionou o FindesLab, né? Que é um centro de inovações aqui da Federação da Indústria e que busca conectar aí a academia, né, pesquisadores com a indústria. E também tem ali, acho que um celeiro de startups. Sim. Você usa a infraestrutura do FindesLab, você tem usado? E como é que está a penetração da TwoSolve hoje no mercado? Você está restrito aqui ao mercado capixaba ou você já está alçando voos para fora do estado? Tá, começando pelo FindesLab, esse trabalho dele de conectar, que eu elogio bastante, conectar o meio científico, indústria, né, ensinar as empresas que não conhecem a indústria a se posicionar, a interagirem com ela e até conectar com o meio científico. Essa interação com o meio científico é muito, muito interessante e até você falou do professor JJ, meu amigo pra caramba. A gente trabalhou num projeto com ele para eficiência energética de geradores, grandes geradores. JJ tem muito amigo. Gente finíssima. Um abraço, JJ. O projeto era comigo. Ah, que legal. Amizade bem antiga, hein? Então, assim, eu gostaria de interagir mais com o FindesLab. Toda oportunidade que eu posso, eu participo dos eventos, né? Todo evento que eles montam, eu participo. Participamos de algumas chamadas, mas a gente acaba... Essa coisa de ter nascido de serviço, né? O serviço nunca parou. Né? A gente não é uma startup, é movido pelo espírito de startup, mas quando começamos com tecnologia já não tinha mais idade para isso. A gente começou em 2009. Né? Então eu gostaria de participar mais, de usufruir mais. Mas a gente usufrui bastante, né? Não só diretamente como indiretamente, né? Interagindo, por exemplo, com o Inovis da ArcelorMittal. Né? Eles têm uma conexão muito forte com o FindesLab e a gente acaba triangulando aí, às vezes acaba se encontrando. Uma oportunidade vem de um lado ou de outro, a gente acaba, ou nós somos resultado da conexão ou somos conectores até. Né? Porque toda oportunidade que se desenvolve aqui acaba gerando um marketing muito positivo para todas essas partes. Só me perdi na segunda parte da pergunta. A segunda parte é como é que está a sua penetração no mercado? Se você está restrito aqui no Espírito Santo ou se você já está alçando voos para fora do estado e como é que está sendo essa experiência? A gente está bem posicionado em alguns estados, né? A gente tem tecnologia nossa, por exemplo, monitorando o nível de tanque de óleo de soja no Mato Grosso do Sul. Legal. É bem distinto, né? Nós temos alguns poços de petróleo monitorados, vigiados ou controlados aqui no estado do Espírito Santo, mas a maior parte está no Nordeste. Então, Bahia, Sergipe, Alagoas, Rio Grande do Norte. Poços em terra. Poços em terra, isso. Além de... Pensando offshore. Offshore, a gente trabalha muito com calibração, não com tecnologia ainda. Né? É o próximo passo. Mas nós atendemos hoje, como serviço, aproximadamente 83% das unidades de produção flutuantes ou terrestres do país. Parabéns, hein? Parabéns, muito bom. Eu queria pegar um gancho aí, que você estava falando do FindesLab, e eu estou curioso para saber como é que é a sua relação com a academia, com a universidade,
Porque já que você produz tecnologia, né? Você tem que criar coisas novas e agora investindo em startups. Como é que é essa conexão com a faculdade? Qual a dificuldade que você encontra e qual a sugestão que você dá que isso possa melhorar? Esse relacionamento é um dos mais importantes, porque desse tipo de relacionamento, né, de ter uma dúvida e batendo em portas dentro da UFES, e ter um professor que me ouviu, o professor Rogério Ramos, muito amigo do JJ, que me aproximou do meio científico, né? Ele gostou da pergunta, o cliente final gostou da resposta e a grande empresa começou a investir na UFES. E você ficou feliz em dar a solução. E aconteceu o negócio, aconteceu então, o projeto muito, aconteceu. Né? Essa atuação offshore vem do conhecimento que produzimos juntos, né, ao longo de muitos anos. Uma das startups veio daí, desse... Vem. Eu tenho sócios hoje que foram voluntários indicados por professores, né? Então, assim, essa relação com o meio científico ela acontece de diversas formas na TwoSolve. A gente pode ser um prestador de serviço dando suporte para materializar um protótipo ou uma planta experimental. Nós somos cofinanciadores de projeto FINEP, então a gente aporta recurso para poder viabilizar a relação entre empresa e CT para captar recursos FINEP. E o grande barato da relação com o meio científico, além do conhecimento lógico, são as pessoas. Né? Nós, pela TwoSolve, passaram ou ficaram aproximadamente umas 80 pessoas, né, que foram estagiários, indicados, né, como a gente conhece muito pesquisador, da elétrica, da mecânica, né, da química. Então a gente acaba recebendo indicação de gente muito bem peneirada. Então nós temos hoje, nosso cientista de dados é engenheiro mecânico, que programa em Python e alimenta o pessoal de software com algoritmo já bem adiantado. Então já fui assistir a matéria de projeto orientado do professor Moisés Ribeiro, onde ele os alunos tinham que materializar um protótipo. E eu participei de algumas oportunidades, participei da avaliação. Então lá, por exemplo, eu conheci Franco e Daiane, que são dois dos meus sócios hoje, que vieram como empresa júnior, voluntário, na época não tinha nem vaga para estágio. Eles queriam ver o que o mercado de tecnologia utilizava para ajudar os colegas deles de classe a usarem ferramentas atuais. Então hoje são sócios da empresa. Tem outro sócio, Meno, também, que veio fazer intercâmbio, veio da Holanda para cá fazer a graduação com o professor Jair, né, um processo da graduação dele, e hoje é sócio também. Então, o grande barato dessa relação são as pessoas que a gente acaba tendo acesso. Bacana. Ricardo, existe uma iniciativa aqui que agora está meio em queda, mas é um desejo antigo do Estado do Espírito Santo, que é a cidade da inovação. Eu não sei se você já ouviu falar, que é o aproveitamento daqueles antigos galpões da do IFES. Que está sob controle do IFES, mas é daquele antigo Instituto do Café, não é isso? Uhum, isso. IRB. Aqueles galpões imensos. Aqueles galpões imensos. Parece que isso deu uma embolada agora, mas eu queria saber de você aí, qual que é a sua visão disso, o que você acha que falta para poder viabilizar esse tipo de iniciativa, porque já tem aí praticamente 10 anos que eu escuto aqui no estado falarem a respeito da cidade de inovação, primeiro num lugar, agora em outro, e toda vez que você acha que vai acontecer, a coisa parece que embola e não acontece. Pegando o gancho do que a Sena está falando, na verdade você mesmo falou, a gente está num ambiente capixaba aqui que é muito propício, né? Você tem num espaço pequeno um monte de tipos diferentes de empresa, de negócio diferente. Por que a gente não consegue unir esforços no mesmo centro para poder fazer a coisa, transformar, por exemplo, o Estado do Espírito Santo num centro de inovação no país? Uma Israel dentro do Brasil. Já é um belo exemplo, né? Acho que o pessoal praticamente começou com fundos soberanos investindo em startups, né? Acho que o Waze é uma das empresas que o governo israelense foi investidor. Conheço o projeto, né? Não conheço a fundo, não conheço detalhes, mas já interagi bastante, agora um pouco menos, mas já interagi bastante com o professor Rodrigo Varejão, que na época estava à frente daquele ambiente do IFES ali em Jardim da Penha. Acho que um ambiente desse é fundamental, acho que é muito importante. Eu sairia do meu prédio para ir para um ambiente desse. Meu não, o prédio não é nosso ainda. Mas sairia do ambiente onde eu estou para isso. Acho que a relação entre meio científico e
e setor produtivo, ela pode parecer complexa às vezes, são linguagens diferentes, e o grande problema é o tempo. Né? O tempo do pesquisador normalmente não é o tempo da indústria. E não é porque o pesquisador é lento, é porque pesquisar demora. Você tem que ser criterioso, você não pode se conformar com qualquer resultado. E a indústria precisa de tudo muito rápido. Só que quando você olha para a inovação em 3 horizontes, né, que é o horizonte de curto prazo, médio e longo, ou para a inovação incremental, adjacente, disruptiva, quando você olha para tudo isso num plano, numa página só, né, e começa a colocar recursos, pessoas, recurso financeiro, gente, ideias, e respeitando o espaço que você tem que dar para criar uma tecnologia disruptiva, se você olha para tudo isso, um ambiente, essa relação com o meio científico fica muito mais produtiva, né? Fica muito mais uma probabilidade altíssima de sucesso. Então, eu acho que um ambiente, eu não consigo dizer o que falta, né? Porque acho que tem que ter muito conteúdo sobre a política, né? Sobre relacionamentos institucionais, né? De nível governamental, para olhar para isso. Se quando você tem pessoas já discutindo uma ideia, simplesmente cada um discutindo sua ideia, numa mesa só, você já tem uma divergência, quando você coloca instituições muito poderosas, muito grandes, né, e um pouquinho de política, não reclamando da política, isso complica um pouco mais. Mas eu acho que a interação entre, não só entre o meio científico, juntar na mesa meio científico, né, setor produtivo, associações, né, CDMEC, Action, né, governo. Mas o comentário legal que você fez aí é o seguinte: imagina uma cidade da inovação que possa atrair empresas como a TioSolve e todo mundo trabalhando ali próximo, numa hora de almoço, nessa hora assim que você... Você ter a academia, né? E ali... pertinho da UFES ali você tem, naqueles prédios, você está a meio caminho do campus do IFES e do campus da UFES. Então você está ali no lugar ideal. Boa parte dos estudantes moram em volta ali, né? Os estudantes morando em volta, numa região central de Vitória, né? Ali você tem, então, academia, você agrega ali a prestação de serviços tecnológicos. Tomara que o e você tem ali ainda a indústria para poder gerar as dores, né? É tudo que você precisa para criar inovação. Porque a inovação, ela é a oportunidade da dor. E aí eu fico imaginando o seguinte: num ambiente propício desse aí, é onde você produz startups, negócios, etc. Então eu queria que você falasse oportunidade. Fala para mim um pouquinho sobre a internet das coisas, que tipo de mercado que você vê, por exemplo, porque a gente está falando aqui de indústrias, de grandes negócios, mas e na nossa casa, e no nosso dia a dia? Você não vê a TioSolve talvez trabalhando nesse tipo de negócio, abrindo o foco, não só grandes empresas corporativas, mas atendendo o cidadão comum, por exemplo? O que você vê de aplicação? Eu vou responder essa pergunta, mas depois eu queria voltar um pouquinho, porque eu queria aproveitar a audiência para a gente motivar, né, algumas cabeças. Eu já vi que é um consenso aqui de que ter um ambiente... Sobre a cidade de inovação, isso é muito legal. A gente já pensou em alguns momentos em desenvolver tecnologia, como se diz, B2C, né, para um consumidor final, né? Só que a gente decidiu esperar um pouco. Né? Quando você vai para a indústria, você tem um valor agregado um pouco maior, você consegue provar o ROI, provar o retorno financeiro sobre aquele investimento mais fácil. Né? Por exemplo, a gente pode pegar lá uma medição de consumo de água ou gás natural de um apartamento, né? E não só ficar contabilizando para facilitar o trabalho da administradora de condomínio, mas para você detectar se você tem um vazamento. Né? Se você programa lá, olha, eu vou viajar do período tal a tal. Se eu tiver um consumo de água ou gás, aqui é um vazamento. Isso é até interessante, que eu tive uma reunião há um tempo atrás com um grupo de síndicos, que eles estavam exatamente questionando a administradora sobre o consumo de água do prédio. Por quê? Ele tinha uma medição única da CESAM e dentro do prédio ele fazia o rateio da água por apartamento. Só que o saldo que sobrava para o condomínio era muito mais alto do que a soma dos apartamentos. Então ele estava questionando exatamente do porquê disso e qual seria a forma que teria para poder aferir. E eu estou vendo aí que talvez tenha um mercado latente aí importante. É simples pra caramba de fazer isso. Eu já fiz no meu apartamento, peguei um transmissorzinho nosso, coloquei um sensor lá no medidor de gás natural do meu apartamento e transmiti para uma plataforma de software nossa. Isso é muito interessante, isso acontece pra caramba, né?
quando a gente começa a discutir isso, já dá vontade de mexer nisso, no negócio. O negócio é o retorno do investimento, né? O retorno de investimento, é o planejamento, a inovação, é gerenciar bem a inovação. Caramba, me perdi aqui. Vamos falar um pouco sobre essa de inovação que a gente estava conversando aqui agora. Não, só fechando essa coisa do gás, né? Mas a gente decidiu esperar um pouquinho para, né, você dizer assim, poxa, eu posso gerar um ganho, posso gerar segurança para o morador a partir da medição de gás natural ou de água, mas eu acho que isso é um serviço que talvez pudesse ser oferecido através das concessionárias, tanto a distribuidora de gás, a ES Gás, né, quanto a Cesan, de ter uma medição individualizada com essa telemetria, né, dentro dos imóveis. Não só a telemetria, mas o telecomando também, né? Você pegar aquelas informações e conseguir tomar uma atitude. Na energia já é feito assim. Exatamente. Não assim, o poder da internet das coisas, se você sempre pensar na internet das coisas, não só pela beleza da tecnologia, mas para o ganho que ela pode prover, isso não é modinha, isso tem aplicação. É só pensar com cabeça de retorno sobre investimento. Qualquer coisa que você faz na vida, você acaba tendo que ter um retorno. Você investe em alguma coisa para ter um retorno. Mas você falou que você queria voltar na questão da cidade de inovação. Pois eu acho que é muito importante, né, acho que precisa colocar na mesa, né? Eu não sei quantas vezes isso aconteceu, acaba, sinceramente, como eu já disse, acaba participando pouco de algumas interações, mas é uma interação que eu me envolveria com o maior prazer. Porque, por exemplo, sem medo de deixar dinheiro na mesa, né? Por mais que qualquer subsídio para quem gera emprego faça sentido, porque a gente gera retorno, né? Acho que o empresário é um grande coletor de imposto, né? Se o imposto sobe, se o imposto cai, a gente não ganha mais com isso, porque a concorrência vai resolver isso, né? Todo mundo vai baixar e você vai brigar pela sua eficiência. Mas eu, por exemplo, pagaria exatamente o que eu pago de aluguel para estar num ambiente desse, tranquilamente. Porque a gente, estando, hoje não mais do outro lado da rua, mas estando perto da UFSC, como a gente sempre teve, tendo toda a interação, todas as possibilidades, todo o aprendizado, faz muita diferença. Por exemplo, ontem eu estava conversando com uma professora da UFSC, professora Maria José Pontes, sobre um protótipo incrível que a gente acompanhou durante um tempo de desenvolvimento. Depois eles seguiram sozinhos e agora nós vamos ajudar a validar esse produto. A gente tem interesse em industrializar isso. Pode ser uma nova startup. Pode ser uma nova startup. Pode ser um produto na nossa grade ou pode ser uma startup nova, que pode pegar um aluno-chave para aquele negócio e falar para o cara, beleza, você vai aprender a gerir um negócio, mas não se preocupe com isso exatamente agora. Está aqui, ó, você tem acesso à conta do banco, tem o sistema contábil aqui todo à sua disposição, transparência. Agora, preocupe-se com tecnologia, preocupe-se em vender, fazer um pitch, né? Então, quando você tem um ambiente que promove isso, você muda tudo, você muda a economia local, você muda a qualidade de vida de todo mundo, e de fato. Talvez o que falte, né, aqui, né, repito, né, não estou dizendo que está faltando, estou dizendo talvez, eu preciso interagir mais para isso, para avaliar melhor. É pensar assim, tá, um ambiente desse, ele vai promover ganhos sociais? Vai. Vamos quantificar? É quantificar, né? Apesar de não ser engenheiro, eu sou muito chato com evidência, com a prova, por quê, né? Isso, achismo não rola, subjetividade acaba comigo, detesto subjetividade, para tudo. Então, quando você faz lógico, podem ser previsões, mas previsões baseadas em conceitos consolidados. Racionais, né? Retorno, então, legal, cara. Você está dizendo que você vai promover o ganho para a indústria. Eu posso dizer para eles assim, olha, se eu tiver, eu já ganhei processo seletivo, eu ganho tempo, ou eu posso reduzir meu esforço, né? Eu posso andar mais rápido com uma tecnologia porque eu vou estar conectado com uma rede de pessoas que eu sei que estão fazendo, desde que não seja sigiloso. Poxa, isso aqui me complementa. Eu não tenho, por exemplo, hoje, eu não tenho algoritmos de roteirização. Eu sei onde um caminhão está, por onde ele passou, mas eu não consigo dizer se ele saiu da rota ou não. Deve ter um monte de gente que faz isso aqui no estado. Se eu estou mais perto, lógico, eu posso interagir. Mas se a gente já faz parte de um grupo ali, você acaba, como tem um Base 27, por exemplo, né? As pessoas interagem sobre construção civil. Né? Se você tem um ambiente um pouco mais amplo, né, que caiba até outros segmentos junto, né? Não é só gente que faz hardware, que faz software, ou de uma coisa ou de outra. É multidisciplinar mesmo, multissegmento. Você vai acabar promovendo interações que,
entendo eu, elas não vão comprometer sigilo de ninguém, vão gerar muito mais ganho, você vai ganhar tempo, vai errar mais rápido, vai acertar mais rápido, vai gerar arrecadação mais rápido. Você fatura, faturar precisa de gente, gera emprego. Quem tem emprego, consome. Né? Se a galera toda vai gerar imposto. Então, se a gente senta e fala assim, poxa, esses indicadores aqui sociais, econômicos, políticos que sejam, né? Isso aqui vai fortalecer o Estado, esse indicador fortalece o Estado para ter um recurso federal maior de royalties, por exemplo, para aplicar aqui, pô, fortalece. Então vamos gerar esse argumento. Né? É número, matemática. Né? Depois ele transforma isso em argumento político, que seja. Né? Tudo que eu estou vendo aqui, realmente, eu acho que o impressionante da TwoSolve é a inteligência por trás, ou seja, você tem os sensores, você tem os comandos, o que você realmente desenvolve é a inteligência, o que fazer com esses dados. Aí, a partir daí, o céu é o limite, né? Você tem muitas aplicações. Para tudo, né? Acho que transformar dado em informação é tudo, principalmente num contexto desse, onde a gente tem que convencer muita gente. Você tem um exemplo de lugar, eu sei que é um modelo de governo muito diferente do nosso, mas que é um exemplo a ser citado. Se alguém quisesse montar uma missão para conhecer, eu iria com prazer. Nos Emirados Árabes tem um monte de iniciativas de fomento à atração de negócios e tal. Eu conheci um lugar no Emirado, ao lado de Dubai, chamado Sharjah. Sharjah Research and Technology Innovation Park, alguma coisa assim. Tudo bem, o sheik mandou construir, ele construiu. Mas é autocrático? Não estou defendendo modelos de governo, né? Mas falando do exemplo. É um hub de inovação gigante, absurdamente estruturado. Em volta, ele tem 22 universidades. 22. De especialidades diferentes. Todo mundo no mesmo ambiente. Nesse ambiente, você pode alugar uma mesa de coworking ou um andar inteiro. Né? E você tem lá uma série de serviços de prototipagem de alto nível, de mecânica, eletrônica. Pode começar como um empresário individual, ser uma grande empresa. Eu acho que nós devemos propor o nome do Ricardo como embaixador da cidade de inovação. Entendeu? Porque ele fala e convence o outro lado. É isso aí. Né? Pô, com a empolgação de dele. Conversar aí. mais sobre isso. Acho que é um papo muito legal. Legal. Ricardo, nós estamos chegando aqui já no final da nossa entrevista aqui. Né? E a gente hoje falou sobre a internet das coisas, falou sobre a visão da TwoSolve em cima da indústria 4.0, a gente discutiu também essa relação, né, da indústria com a academia, o que pode ser feito, o que pode ser melhorado. Foi um papo bastante interessante. E a gente gostaria aí que você deixasse aí uma mensagem final aí para quem está nos assistindo aqui, né? O estudante que está nos ouvindo. Porque só complementando a pergunta do Senna, imagina que você então está saindo da faculdade agora, está vislumbrando todo esse ambiente propício para a inovação. Qual o conselho que você dá para esse cara que está começando agora? Olha, se eu tivesse que resumir uma frase, eu resumiria: utilize e usufrua da curiosidade útil. Né? E por quê? Acho que não só o jovem, mas os adultos também, todo mundo, né? Acho que todas as idades hoje vivem um problema sério aí de consumo de rede social, uma coisa que distrai demais, né? Isso é um problema mundial. E eu acho que quando você usa a sua curiosidade para algo que realmente é aplicável, vai gerar um ganho, um conhecimento, né? Você começa a enxergar outras possibilidades. Então, um jovem que já sai da universidade, né? Ou até que está cursando ainda, né? Não saiu ainda, mas que ele começa a olhar para aquele conteúdo acadêmico, teórico, né? Se ele começar, poxa, pesquisa negócios, né? Olha para um negócio. Poxa, onde isso se aplica? Vai ter uma aplicação. Né? Eu lembro que tem um momento que foi muito legal para mim, né? De ver o conhecimento sendo materializado em algo aplicável ali, e imagino que um conhecimento que pode ter sido aparentado ser inútil para um aluno, de repente, no momento. Eu desenhei uma ferramenta e eu precisava de uma variação de aplicação dela, eu precisava usar essa ferramenta de um jeito que eu não encontrava como fazer o cálculo para poder estimar uma medida. E fui para o quadro, eu uso muito quadro, né? Fui para o quadro,
desenhei a ferramenta, tal, expliquei e tal. Aí um estagiário falou assim, o que você quer é uma equivalência de triângulo. E aí foi pro quadro, desenhou e a ferramenta funcionou. Eu não tive outras atualizações a partir dali, porque aquele era o desafio que faltava. Então, acho que tem que ter uma interação maior entre indústria e meio científico para a gente mostrar para o meio científico o que é a aplicação, né? E eu acho que tem que ter uma curiosidade do outro lado para saber o que é a aplicação, onde esse conhecimento se aplica, né? Tem alguns pesquisadores, professores que são muito empreendedores, mas isso não é comum, né? E eu acho que não é um problema, não é um defeito, não é uma falha, é normal, né? Então, eu acho que a interação é que vai resolvendo isso, né? Acho que você tem países muito fortes. A provocação, né? É provocação, né? Você olhar, poxa, em que outras equivalências de triângulo podemos aplicar, né? Então a gente está sempre interagindo com a universidade por isso, porque a gente entende que tem muito conhecimento ali que pode ser materializado em tecnologia ou no método, né? Então acho que, eu repito, né, pensando mais especificamente no jovem, use a curiosidade útil para olhar o quanto essa teoria é aplicável num negócio, né? Você pode, lógico, escolher o caminho de ser professor, ser funcionário de uma empresa, mas eu acabo acreditando muito no empreendedorismo e acho que é um caminho bem interessante. Muito legal essa conversa. Duro, né? Vocês sabem disso. Mas Ricardo, é um caminho bem legal. Muito, muito interessante essa conversa aqui, essa troca de experiências. Só para a gente finalizar aqui, eu fazer um comentário. Eu vi recentemente uma notícia num grupo que eu faço parte, de empresários, dizendo que um Senai, né, uma unidade do Senai no Ceará, que ministra cursos técnicos, foi fechado por falta de aluno. Porque a juventude hoje está mais preocupada em querer ser influencer digital, né, no TikTok, do que inovar e trabalhar, né? Então, fica aqui, gente. Ainda mais com essa inteligência artificial que te dá todas as informações, as ferramentas na mão, né? Isso, deixa a gente preguiçoso. Isso me deixou bastante entristecido, né? Porque eu acho que a gente batendo esse papo aqui, a inovação, a empolgação com que você fala do tema, eu também sou um entusiasta da inovação, o Carlos mais ainda, né? O Carlos é um seguidor aqui do Elon Musk. Você falar que Elon Musk aqui, ele não para, ele dá palestra, né? Mas eu queria novamente agradecer esse bate-papo aqui com você, agradecer a sua disponibilidade de vir aqui, da gente se conhecer, né? Foi muito proveitoso, né? E espero que você tenha outras oportunidades da gente trazer você de volta aqui, né? Com outros, quando você tiver aí alguma coisa inovadora que quiser apresentar, você avisa a gente. Eu te acompanho faz muito tempo, viu? E vejo que você realmente vai se reinventando e vai achando soluções. Muito legal. E tomara que essa fase aí agora de você tá investindo em outros negócios, startups, eu acho que vão vir coisas muito legais aí pela frente nos próximos anos. Vamos acompanhar. Agradeço, de verdade. Estou à disposição, adoro bater esse tipo de papo. Acho que é a oportunidade que temos de sensibilizar pessoas de diferentes atuações, né, na sociedade. Né? Então, rapaz, mas foi exatamente pensando assim que a gente começou com esse podcast aqui, o Energista, exatamente para a gente trazer esse tipo de assunto de capixabas ou de capixabas de coração igual você, né? Para a gente dar voz e palanque para esse tipo de negócio. E tem muita coisa acontecendo aqui debaixo do nosso nariz, né, Senhor? Parabéns pela iniciativa. Muito interessante aí. Muito obrigado novamente, tá? E a gente fica esperando uma próxima oportunidade aí de trazer você de volta aqui para a gente continuar esse bate-papo. E aí, você que nos assistiu até aqui, até o final dessa entrevista, se você gostou, não esqueça de se inscrever no canal, de dar o like, comentar e ajudar a gente compartilhando essa entrevista aqui para que a gente possa alcançar mais pessoas, né? Essa o Energize, como já foi falado, é uma iniciativa onde a gente busca dar voz a pesquisadores, a empresários, inovadores, né? Aqui focando principalmente o estado do Espírito Santo, mas com abrangência nacional aqui e, em alguns casos, até mesmo internacional. Então, muito obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima. Não deixe de assistir o nosso próximo episódio.